Marius vivera ainda muito pouco para saber que não há nada mais iminente que o impossível e que o que sempre devemos prever é o imprevisto. Ele assistia a seu próprio drama como a uma peça incompreensível. Oi, gente, eu sou a Helena e essa é a 10ª parte do Diário de Leitura dos Miseráveis. Mais ou menos estamos chegando aí na metade do segundo livro. E essa 10ª parte vai da página 1451, capítulo 4, O Antigo Fermento, até o fim dessa parte aqui, antes de começar a parte 5 do Jean Valjean. E nessa parte o foco principal de todas essas páginas é a insurreição, né, a revolução que está acontecendo no dia 5 e 6 de junho de 1832. Então ele vai contando um pouco da revolta nesse fim do livro 10º. No livro 11º ele volta a falar do Gavroche, diz, né, que os dois meninos saíram e nunca mais voltaram ali, mesmo o Gavroche oferecendo o elefante para dividir com eles outras noites. E o Gavroche percebe essa movimentação em Paris e resolve ir até lá ajudar os revoltosos. No caminho ele encontra o Courfeyrac, o Enjolras e o Combeferre, que eram aqueles amigos do ABC, né, que a gente já viu há tantas páginas atrás, que faziam aquele grupo que o Marius encontrou, que era um grupo bem político, e ele se encontra com eles e vai seguindo junto também. Ele repara que o Sr. Mabeuf também está ali seguindo essa procissão de pessoas, digamos, e ele vai cantando, ele não tá nem um pouco com medo dessa situação, ele tá curtindo, né, pelo contrário. No livro 12º, ele começa falando um pouco do Corinto, que era uma taverna que tinha ali e que ela acaba servindo de ponto de encontro onde eles vão construir a barricada em frente a ela. O Combeferre, o Courfeyrac e principalmente o Enjolras são meio que os líderes aí dessa movimentação, são eles que vão orientando as pessoas de como construir a barricada, o que elas devem fazer, eles estão no comando. E o Gavroche é o ânimo dessas pessoas. Tem uma descrição dele aqui que é excelente, que eu vou ler para vocês. Gavroche, completamente enlevado, radiante, encarregara-se dos preparativos. Ia, vinha, subia, descia, tornava a subir, gritava, brilhava. Parecia estar lá para encorajar a todos. Teria algum incentivo? Como não? Tinha a miséria. Teria asas? Sim, sua alegria. Gavroche era um turbilhão. Viam-no a toda hora, ouviam-no sem parar. Enchia o ar, estando ao mesmo tempo em todo lugar. Era uma espécie de ubiquidade irritante, impossível fazê-lo parar. A enorme barricada sentia-o na garupa. Ele repreendia os ociosos, encorajava os preguiçosos, reanimava os cansados, impacientava os pensativos, alegrava uns, cansava outros, enraivecia alguns, movimentava todos, picava um estudante, mordia um operário, tomava posição, parava, afastava-se, voava sobre o tumulto e o esforço, saltando deste a aquele, murmurando, zumbindo, importunando a todos, uma mosca do imenso coche revolucionário. O movimento perpétuo estava em seus pequenos braços e o clamor incessante em seus pequenos pulmões. Então, o Gavroche é um personagem que eu adoro. Ele é uma criança, né? Mas ele é muito carismático e ele tem essa alegria de viver, independente da situação que ele tá, né? Um menino de rua, os pais não ligam a mínima pra ele. Ele agora tá entrando numa guerra, né? Porque é uma revolução armada, nada mais é do que uma pequena guerra que envolve menos pessoas, mas são pessoas que estão colocando a sua vida em risco por um ideal que elas acreditam. E ele, desse tamanho, né, dessa idade, participa de tudo isso com uma alegria mesmo, um entusiasmo, uma vontade de fazer a parte dele e de fazer com que os outros façam suas partes também, que não tem como não se encantar com esse personagem. A barricada é quase um personagem à parte na história, porque o Victor Hugo tem todo o cuidado de explicar o tempo todo como ela é feita, onde ficam as pessoas, qual é a estratégia deles, tá tudo muito bem explicadinho aqui. E enquanto eles estão lá construindo essa barricada, de repente o Gavroche vê alguém
que parece que ele reconhece, e daí ele chama o Enjolras e fala, ó, aquele ali é um espião. Daí ele pergunta, você tem certeza? E ele, não faz 15 dias ele me tirou pela orelha do parapeito da Ponte Royal onde eu estava tomando ar. E eles vão atrás, né, pegam esse espião, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o Javert. E eles prendem ele e o Enjolras fala que eles não vão matá-lo agora, porque eles não podem desperdiçar munição, mas que até o final dessa revolução eles vão matá-lo, que ele não precisa se preocupar. Eles amarram e deixam ele lá dentro da taverna. Antes do livro 13º, 2 vezes aqui já apareceu um rapaz perguntando pelo Marius. Ele apareceu lá na casa do Courfeyrac e o Courfeyrac falou, não sei onde está o Marius. Ele apareceu agora na Revolução, perguntou, vocês viram o Marius? Não, não sei onde está o Marius. E eu, desde o começo, acho que esse rapaz disfarçado é a Eponine. Porque, como eu já falei pra vocês que eu acho que foi ela que jogou aquele papel pedindo pro Jean Valjean mude-se, que foi ela que gritou pro Marius lá quando ele tava no jardim, e eu acredito que é ela que tá aí procurando por ele disfarçada. Bom, no livro 13º a gente volta a ver o Marius, que tá lá todo triste. O Marius, nesse sentido, às vezes ele me é um pouco chato. Porque, nossa, Paris está vendo a maior revolução, os amigos dele estão lá envolvidos e ele tá ali, eu vou morrer porque a Cosette não me esperou, ela disse que ia estar aqui, não está, e agora o que eu faço da minha vida? Só me resta morrer também. E aí, como ele tinha ouvido falar, né, que ia ter aquela revolução, ele vai seguindo pelo barulho, pela movimentação, até encontrar a barricada e ficar meio que de longe olhando e decidindo se ele vai participar disso ou não. No livro 14º começa assim a revolução em si, né? A barricada já tá pronta, só que daí agora alguns guardas começam a se aproximar e essa parte toda da revolução é muito emocionante porque o Victor Hugo descreve tudo muito bem. Ele é extremamente detalhista, não só em relação ao cenário, mas ao que cada personagem tá vivendo ali, a como aquilo tudo é engrenado, como tudo isso funciona, como que funciona na cabeça dos indivíduos, como funciona considerando a sociedade e como funciona ali no enquanto está acontecendo realmente a revolução. E daí aqui a gente tem que eles tinham uma bandeira vermelha lá na barricada e essa bandeira cai e o Enjolras quer que alguém vá e coloque ela de volta no lugar. Quem vai, não, ninguém vai, até que o senhor Mabeuf, né, tava ali meio sem fazer nada, desperta e fala, deixa que eu vou. Daí ele pega a bandeira, vai lá, grita primeiro com ela, viva a revolução, viva a república, fraternidade, igualdade e morte. E vai para colocar, vai lá fora da barricada para colocar de volta a bandeira da onde ela tinha caído e os guardas atiram nele e ele morre. Simples assim, né? A gente não tem, e essa parte também é legal porque não tem uma romantização da cena não, é uma guerra, é assim que acontece, é assim que aconteceu com ele. O Enjolras lá pega ele e usa ele de exemplo e incentivo para os outros revoltosos. E aí, no capítulo 3, a gente tem um momento muito importante para o Marius. Porque ele para meio de ser esse personagem chatinho, que tá mais preocupado com um romance do que com o ideal, né, com os amigos, com a revolução, até que durante o embate entre os guardas e os revoltosos, a gente tem aqui 2 guardas perto de personagens muito queridos, que são o Gavroche e o Courfeyrac, e diz o seguinte: antes que a baioneta tocasse em Gavroche, a espingarda escapara das mãos do soldado, que tombou para trás. Uma bala o atingira no meio da testa. Um segundo disparo atingiu em pleno peito outro guarda que havia atacado Courfeyrac, jogando-o ao chão. Era Marius, que acabava de entrar na barricada. Então aí a gente tem um engrandecimento dele numa atitude de salvar 2 personagens queridos, uma criança e alguém que foi amigo dele por tanto tempo. E ele entra assim, triunfante na revolução, e daí dá até gosto de ver o Marius de novo, tipo, atuando, né? Parando de ser esse personagem passivo e sofredor e voltando ali tomar as rédeas e fazer alguma coisa
pelos outros e por Paris. Depois disso, as pessoas já ficam agradecidas ao Marius, mas o seu ato heróico só aumenta, porque quando ele vê o tamanho da confusão que tá ali, que vai ser difícil salvar todo mundo, ele vê o barril de pólvora que estava escondido e ele leva o barril de pólvora até a barricada e ameaça explodir tudo que tá ali. E os guardas ainda falam, mas se você explodir, você vai explodir também. E ele fala, eu vou também. E aí os guardas recuam e ele é visto realmente como um herói e passa a ter o comando dos revoltosos junto com o Enjolras. Todo mundo fica muito agradecido pelas atitudes do Marius e enquanto deu uma trégua aí na revolução, né, porque os policiais se afastaram um pouco, então eles resolvem começar a cuidar dos feridos, a cuidar de quem tá ali, e o Marius está andando e uma voz o chama, e ele vê que é um rapaz que num dos momentos aí da revolução, depois que o Marius chegou, ele acabou salvando também a vida do Marius. E a gente vê que esse rapaz, confirmando as minhas suspeitas, era a Eponine, que estava lá atrás do Marius mesmo e que agora ela pede pro Marius ficar ali com ela durante um tempo, para deitar no colo dele. Conta pra ele que tem uma carta pra ele, entrega essa carta. Conta também que o Gavroche é irmão dela e nos momentos antes de morrer diz: e depois, olha, senhor Marius, acho que eu estava um pouco apaixonada pelo senhor. Tentou ainda sorrir e expirou. Então a gente tem mais uma morte de uma personagem que, né, a gente está acompanhando há algum tempo, que é a Eponine, e desse jeito dela assim meio romantizado, porque ela fez de tudo pelo Marius, né? Ela encontrou lá onde era o endereço da Cosette, ela salvou a vida do Marius se colocando em frente a uma bala que iria para ele, e ela era apaixonada por ele e não correspondido. Então é uma morte bem triste, bem romantizada mesmo. E ela pede pro Marius dar um beijo nela depois que ela morrer, e o Marius faz isso e depois diz que assim que ela morreu ele fez isso, ele deixou ela de lado e foi ler a carta. E a carta, que era da Cosette, dizia: querido, infelizmente meu pai exige que eu parta imediatamente. Esta noite estaremos na Rue de Lehomme Armé, número 7. Em 8 dias estaremos em Londres. Cosette, 4 de junho. E apesar dele ficar feliz com a carta, ele percebe que não adianta de nada ele ir atrás da Cosette, porque ela vai para a Inglaterra do mesmo jeito. O avô dele não permitiu que eles se casassem, então que a única coisa que ele pode fazer é continuar ali na revolução para morrer, já que a Cosette vai embora. E só que como também ele descobre que o Gavroche é irmão da Eponine e, portanto, filho do Thénardier, aquela dívida que ele sente que tem com o Thénardier, ele passa para o Gavroche e pensa num jeito de salvar o menino de morrer da revolução, e por isso ele escreve uma carta para Cosette que diz: nosso casamento era impossível. Pedi licença a meu avô, ele a recusou. Sou pobre, você também é pobre. Corri à sua casa, mas não a encontrei. Você conhece a palavra que eu lhe dei. Eu a mantenho. Vou morrer. Eu a amo. Quando você ler estas linhas, minha alma estará ao seu lado e lhe sorrirá. E ele pede para que o Gavroche leve essa carta até a Cosette, tendo aí 2 objetivos. 1, de responder a Cosette, e 2, de salvar a vida do Gavroche. O livro 15º sai desse cenário e vamos lá para o cenário Jean Valjean e Cosette. E aqui explica que o Jean Valjean ficou meio desesperado de se mudar, principalmente depois de ter recebido aquele bilhete, e que por isso que ele já foi imediatamente para outra casa que ele tinha, que era a casa na rua de Lehomme Armé, antes de ir para a Inglaterra, que a Cosette está muito triste, que ele está muito preocupado, então um não consegue ver a tristeza e a preocupação do outro. Só que, enquanto ele tá nessa casa, a Cosette vai dormir e ele vê a carta que a Cosette tinha escrito pro Marius, porque tava, tipo, a cópia dela num mata-borrão e esse mata-borrão tá perto do espelho, então quando reflete no espelho, o que estava invertido se torna realmente o texto, que é aquela carta da Cosette que eu acabei de ler pra vocês. Ele fica completamente desesperado. Assim, desesperado mesmo. E aqui tem uma coisa muito importante que diz: o velho Jean Valjean não amava Cosette senão como pai. Mas como já o notamos acima, nessa paternidade a própria viuvez de sua vida introduzira todos os amores.
Ele amava Cosette como sua filha, ele a amava como sua mãe, ele a amava como sua irmã, e como jamais tivera amante ou esposa, como a natureza é um credor que não aceita nenhum protesto, também esse sentimento, o menos fácil de se perder, estava misturado aos outros, vago, ignorado, puro como a cegueira, inconsciente, celeste, angélico, divino. Menos como um sentimento que como um instinto, menos como um instinto que como uma atração imperceptível e invisível, mas real. E o amor propriamente dito estava na sua ternura enorme para com Cosette, como o veio de ouro na montanha, tenebroso e virgem. Então aqui a gente tem uma informação meio surpreendente, que não só o Jean Valjean tinha medo de perder a Cosette como filha, porque a partir do momento que ela se casasse, ela sairia de casa, mas como ele tinha os ciúmes dela, porque de certa forma ele projetou nela todos os amores possíveis de se ter em vida, já que ele não os teve. Então, o que ele fala, amava como pai, como filha, como irmã e como esposa. Não que houvesse, e é pelo que eu entendi, nenhum interesse assim sexual, nenhuma atração física entre os dois, mas o amor que ele tinha por ela acabou tomando todas essas variações e o Jean Valjean, completamente perturbado com essa descoberta que ele fez, sai da casa dele, ele sabe que está tendo uma revolta em Paris e ele tem a intenção de ir até lá, mas ele sai de casa e fica sentado num banco que tem ali na frente muito tempo, sem saber o que fazer. Até que chega o Gavroche com a carta para Cosette. No começo ele fica meio desconfiado do Jean Valjean, mas ele diz, ó, eu sou o porteiro da casa, ela tá dormindo agora, mas eu entrego a carta para ela. E o Gavroche acaba aceitando. E quando ele lê o bilhete do Marius, dizendo que ele vai morrer, ele tem um alívio imediato, ele nem liga para as outras palavras da carta e só isso que traz para ele uma felicidade de meu problema está resolvido, não vou mais ter que me preocupar com isso. Mas ao mesmo tempo que ele teve essa alegria, como o Jean Valjean é uma pessoa boa, de certa forma ele também se entristeceu de saber disso. E daí ele pegou o uniforme que ele tinha da Guarda Nacional, uma espingarda e cartuchos que ele tinha e saiu para ir até a Revolução. E chegamos então ao fim de mais uma parte. Semana que vem já é o penúltimo diário de leitura. Já tô sentindo o fim e já tô com saudade dos personagens. Essa parte da Revolução tá muito interessante porque, como eu disse, o Victor Hugo consegue nos colocar na situação, né? A gente sente o que os personagens estão sentindo também. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa parte. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre falando sobre livros. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até sexta que vem.